Imagine-se nas profundezas das montanhas Bayan Karaula, onde o vento sopra gelado e o silêncio é interrompido apenas pelo som de passos sobre a terra antiga. Essas montanhas, localizadas na fronteira entre a China e o Tibete, escondem segredos guardados por milênios, segredos que desafiam nossa compreensão da história humana e talvez até do universo. Ali, em cavernas de paredes perfeitas, algo foi descoberto que pode mudar tudo o que sabemos sobre nosso passado. Algo que continua a intrigar cientistas, teóricos e aqueles que se atrevem a olhar para além do óbvio. Em 1938, o arqueólogo Chipu Tei conduzia uma expedição nessas montanhas remotas, quando se deparou com cavernas cheias de artefatos intrigantes. Mas entre esqueletos de baixa estatura e grandes cabeças, uma descoberta chamou atenção. Discos circulares, esculpidos em uma pedra desconhecida, cobertos de inscrições minúsculas que se assemelham a uma forma de linguagem ainda indecifrável. Esses discos, que mais tarde seriam conhecidos como os discos de Dropa, foram um achado tão impressionante quanto enigmático. Mas o que são esses discos? Como foram feitos? E mais importante, o que eles tentam nos dizer? Esses discos medem aproximadamente 23 centímetros de diâmetro, têm um furo no centro e são cobertos por inscrições que seguem um padrão em espiral, indo do centro até as bordas. Muitos acreditam que essas inscrições poderiam ser uma linguagem perdida, talvez até um sistema de codificação de informações. Mas quem os teria feito? E por que uma civilização de milênios atrás teria criado algo tão avançado, aparentemente sem propósito conhecido? Quando se trata dos discos de Dropa, o mistério vai muito além da mera arqueologia. Ele toca em temas que nos fazem questionar nossa própria existência. Para compreender o verdadeiro enigma desses discos, precisamos conhecer a lenda local que envolve os Dropa. Segundo essa lenda, há muito tempo um povo de aparência diferente viveu nessas montanhas. Eles eram baixos, com pouco mais de 1 metro, e tinham cabeças grandes, desproporcionais em relação ao corpo. A lenda conta que esses seres chegaram à Terra vindos de uma estrela distante, após um acidente que danificou sua nave. Incapazes de consertá-la, ficaram presos e foram obrigados a se adaptar ao novo lar, vivendo isolados nas cavernas da região. Mas a adaptação não foi fácil. Os habitantes locais teriam visto os Dropa como criaturas ameaçadoras e, ao longo dos anos, começaram a caçá-los, pensando que eram demônios ou aberrações. Imagine um povo vindo de um lugar distante, que de repente se vê preso em um planeta estranho, com uma população hostil. Qual teria sido sua reação? O que teria passado em suas mentes ao perceberem que nunca mais poderiam voltar para casa? Imagine o que os Dropa devem ter sentido ao perceber que sua nave nunca mais funcionaria, que nunca mais veriam seu planeta natal, sua família, seus amigos. O que teria passado por suas mentes ao tentar, dia após dia, reparar uma tecnologia que simplesmente não tinha solução. Essa ideia de seres altamente evoluídos, presos em um planeta primitivo, lutando para sobreviver, traz um peso emocional para a história. Talvez o verdadeiro mistério dos discos seja mais do que um registro. Talvez seja um testemunho da dor de perder tudo e ainda assim tentar encontrar uma nova vida. Quem sabe essas inscrições sejam, na verdade, uma mistura de ciência e emoção. Um lamento deixado para que, de algum modo, sua história fosse eternizada. Os discos de Dropa, segundo alguns estudiosos, podem conter respostas para essas perguntas, funcionando como registros ou diários, deixados por esses visitantes para contar sua história. Seriam eles um pedido de ajuda? Uma tentativa de comunicação com as futuras gerações? Outro detalhe interessante é o caráter repetitivo e padronizado das inscrições. Alguns teóricos acreditam que a espiral dos discos possa ter um significado simbólico, representando não apenas o cosmos, mas a própria natureza do tempo e do espaço. Em várias culturas antigas, a espiral é um símbolo de infinito, de ciclos que se repetem, como se os Dropa tivessem desejado nos transmitir uma noção de eternidade. Será que esses discos estão de fato nos mostrando algo mais profundo, um segredo cósmico que envolve o universo e o nosso lugar nele? Seriam eles, quem sabe, uma tentativa de ensinar um conceito que até hoje não conseguimos compreender plenamente? Um dos pesquisadores que mais se dedicou ao estudo desses discos foi o professor Tsun Un-Nui. Em 1962, após anos tentando decifrar as inscrições dos discos, ele revelou algo surpreendente. Segundo Tsun, as inscrições narram a história de uma espaçonave que caiu na Terra, trazendo seres de outro planeta. Esses seres, os Dropa, teriam tentado, sem sucesso, reparar a nave. Com o tempo perceberam que estavam isolados, presos e sem forma de contato com seu lar. Tiveram que aprender a sobreviver nas montanhas, enfrentando o desconhecido e buscando de alguma forma se comunicar com os habitantes locais. E existe ainda a intrigante questão das montanhas de Bayan Karaula. Por que esses seres escolheriam exatamente essa região para se estabelecer? Seria acaso ou haveria algo especial sobre o local? Em muitos relatos e estudos sobre fenômenos inexplicáveis, as montanhas e regiões isoladas são apontadas como pontos de energia, locais que possuem uma ligação com algo maior e desconhecido.
Essas montanhas guardariam algum segredo adicional, seriam portais de comunicação com outras dimensões, ou um ponto de observação ideal para aqueles que vieram de outros mundos. O que sabemos é que, até hoje, essa região permanece envolta em mistérios e avistamentos de fenômenos incomuns. Mas a tradução de Tsun foi vista com ceticismo. Suas descobertas foram ridicularizadas e ele foi exilado, isolado por aqueles que consideravam suas teorias absurdas. Sua pesquisa desapareceu dos registros oficiais, e ele viveu o resto de sua vida longe dos holofotes, sem conseguir provar o que acreditava ser a verdade sobre os discos. Para muitos, isso não foi coincidência. Há quem diga que suas descobertas foram deliberadamente suprimidas, pois poderiam abalar as estruturas da história como a conhecemos. Se sua tradução estivesse correta, significaria que não estamos sozinhos no universo, e que há milênios recebemos visitantes de um lugar distante, que deixaram para trás seu legado, esperando que um dia alguém nos compreendesse. Mas nem todos acreditam na teoria extraterrestre. Alguns estudiosos veem nos discos de Dropa apenas artefatos culturais, talvez usados em rituais religiosos ou como registros astronômicos. Para eles, os discos seriam criações humanas, pertencentes a uma civilização que habitou as montanhas há milênios. Mas essa teoria é posta em xeque quando se analisam as propriedades dos discos. Quando enviados para estudo na União Soviética, e numa tentativa de entender melhor sua composição, os discos apresentaram uma reação incomum. Em um laboratório, ao serem expostos a determinados equipamentos, eles começaram a vibrar, como se possuíssem algum tipo de campo magnético próprio. Essa vibração foi descrita como anomalia, uma característica que parece sugerir uma tecnologia desconhecida. O que poderia causar esse efeito? Mas o mistério também se aprofunda na própria forma e composição dos discos. Estudos mostraram que eles possuem um tipo de ressonância incomum ao serem expostos a campos eletromagnéticos. Em alguns experimentos, foi relatado que os discos vibram em uma frequência específica, como se estivessem respondendo a um estímulo externo. Alguns especulam que esses discos possam ter sido usados para transmitir ou captar informações de uma maneira que não entendemos, talvez usando vibrações e frequências em vez de palavras. Será que os discos de Dropa são, na verdade, parte de uma tecnologia de comunicação que utilizava som e vibração? Estariam esses artefatos esperando pelo momento certo para serem ativados? Teóricos da conspiração levantam a hipótese de que esses discos de Dropa não estão sozinhos. Eles seriam parte de um fenômeno global, a evidência de que há milhares de anos, civilizações antigas possuíam um conhecimento sobre o cosmos que hoje apenas começamos a redescobrir. As linhas de Nazca, as pirâmides de Gizé, as esferas de pedra da Costa Rica, todos esses mistérios, para alguns, são partes de um quebra-cabeça maior. Seriam sinais deixados por uma civilização avançada que, por algum motivo, desapareceu ou foi esquecida? Ou, quem sabe, uma civilização que compartilhava o planeta com visitantes de outro mundo? Talvez esses discos sejam fragmentos de uma história que, por enquanto, mal conseguimos entender. E se esses discos não forem apenas um registro, mas um alerta? A possibilidade de que eles carreguem informações valiosas sobre um cataclismo ou algum evento cósmico específico é uma teoria que intriga os entusiastas. Talvez, na urgência de sua situação, os Dropa tenham tentado nos deixar uma mensagem sobre um perigo iminente, algo que eles previram ou até mesmo vivenciaram em seu próprio planeta. Se assim for, qual seria essa mensagem? Estaríamos à beira de um evento catastrófico que até agora não conseguimos detectar? Esses discos poderiam, então, ser um último esforço de uma civilização para alertar outra sobre algo que está por vir. Independentemente do que cada um acredita, a verdade é que os discos de Dropa são um lembrete poderoso de que o desconhecido é vasto e de que, por mais que avancemos, há muito sobre nossa própria história que ainda está para ser descoberto. Talvez um dia, com novas descobertas arqueológicas ou avanços na tecnologia de decodificação, possamos finalmente entender o que esses discos têm a nos dizer. Mas até lá, eles permanecem como um dos maiores enigmas do nosso planeta. Além das teorias científicas e teológicas, há também aqueles que veem os discos de Dropa como uma ponte entre o espiritual e o material. Alguns estudiosos esotéricos acreditam que esses discos possam conter ensinamentos metafísicos, mensagens de outros planos de existência, acessíveis apenas para aqueles que possuem um certo nível de consciência ou sensibilidade espiritual. Esses discos seriam, então, artefatos não apenas de comunicação, mas de expansão de consciência, ferramentas para despertar a humanidade para uma realidade multidimensional e universal. Seriam os discos de Dropa, portanto, portais simbólicos para o autoconhecimento? Outra vertente de estudo sugere que os discos não foram criados para serem lidos ou decifrados da maneira convencional, mas sim para serem sentidos. Teóricos dessa linha acreditam que as inscrições e as propriedades de ressonância dos discos podem ser ativadas através de práticas meditativas ou de frequências específicas de som. Talvez ao vibrarem numa frequência exata,
os discos possam desencadear uma reação psíquica, permitindo que mensagens sejam acessadas por meio de estados alterados de consciência. Essa teoria, embora considerada extrema, levanta a possibilidade de que os Dropa tenham criado esses discos como uma forma de comunicação que transcende as limitações da linguagem física. Por fim, alguns místicos argumentam que os discos de Dropa são fragmentos de uma tecnologia de cura. Essa teoria propõe que, ao serem ativados por certos estímulos, os discos emitiriam uma frequência curativa capaz de restaurar o equilíbrio energético do corpo e da mente. Em um mundo onde a saúde holística ganha cada vez mais espaço, a ideia de que civilizações antigas possuíam conhecimento avançado de técnicas de cura parece menos impossível. Afinal, várias culturas antigas praticavam a cura com base em energia e som. Seriam esses discos uma prova de que o poder da cura vibracional remonta a milênios atrás? A história dos discos de Dropa nos leva a um questionamento essencial. E se não estivermos sozinhos no universo? E se esses discos forem uma evidência de que já recebemos visitantes de outros mundos, que tentaram deixar para trás uma mensagem para nós? De uma coisa podemos ter certeza: o mistério desses discos continua a desafiar a mente humana, inspirando novas pesquisas e teóricos, alimentando o sonho de que um dia possamos reescrever nossa compreensão sobre o passado e, quem sabe, até sobre o nosso futuro. Então, o que você acha dessa história? Será que os discos de Dropa são realmente a prova de um passado extraordinário, de contato com seres de outros mundos? Ou são apenas uma lenda, um enigma, criado para nos manter intrigados? Deixe seu comentário sobre essa história fascinante. Compartilhe suas teorias e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Afinal, esse é só o começo de muitos outros mistérios que vamos explorar juntos.